Tem umas experiências envolvendo o cinema que você simplesmente tinha que estar lá pra saber como foi. Ver o universo cinematográfico da Marvel ser construído peça por peça foi uma delas. A ansiedade pelo próximo filme, as relações dos personagens evoluindo e um universo vivo, pulsando e respirando diante dos nossos olhos. Os mesmos olhos que veriam esse fogo ser apagado pouco a pouco. Em algum momento isso... virou isso. Look at me. I'm such a dick. It's never too late to stop being a dick. Mas relaxa, porque nós vamos reacender esse fogo. Vamos começar do zero e vamos fazer direito. Nós vamos rebootar o MCU. Com os próximos filmes do universo cinematográfico Marvel sendo esses mega eventos multiversais, todo mundo agora tem esperado um fechamento de um reboot, ou pelo menos um soft reboot. Ok que agora eles têm na mão o Quarteto Fantástico e os X-Men, mas o que adianta introduzir eles num universo onde Steve Rogers já tá aposentado, o Homem de Ferro já tá morto, o Thor já deu o que tinha que dar, e o Hulk... Sendo assim, é de se esperar que Guerras Secretas termine com a criação de uma nova amálgama de universos que já introduz de vez esses personagens coexistindo no mesmo mundo. Então o plano aqui é simples, ou relativamente simples. Nós vamos criar a nossa versão da MCU, e pensar como a gente faria esses filmes, a linha do tempo, quem atuaria neles, e como essas versões seriam diferentes do que a gente já tá cansado de ver. Tudo isso completamente do zero. Alguns atores mantêm seus papéis, mas a maioria não. E esse é o nosso universo. A gente vai ter a chance de fazer com ele o que a gente sempre quis que o MCU fosse. Além disso, com o filme do Quarteto Fantástico vindo aí, já dá pra sentir a dor de ver aquela equipe saindo do universo dos anos 60, retrô e lindo, e indo direto pra MCU. Então vamos pegar umas boas inspirações daqui pra garantir que o nosso universo Marvel tenha a identidade visual que merece. Primeiro, vamos pelo começo e pelo que eu acho que vai ser o maior diferencial desse universo aqui. Ele meio que se passa nos anos 60, ou uma versão alternativa da década, tipo no filme do Quarteto mesmo. Afinal, no mundo em que Reed Richards e Tony Stark existem, é natural que a tecnologia da época seja muito mais avançada do que foi na nossa década de 60. A razão disso é trazer de volta aquele feeling e aquela aura dos super-heróis, não só dos quadrinhos, mas também dos desenhos animados, como é o caso do Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, ou o espetacular Homem-Aranha, que embora não se passe numa época específica, eles exalam essa coisa do super-herói clássico. Segunda coisa, para a maior parte dos heróis, nada de história de origem. Elas vão ser citadas ao decorrer do universo, mas não são mostradas. Os personagens vão estar, sim, início de carreira, mas não tem por que ficar mostrando como tudo começou pela 100ª vez. A gente já sabe. Terceira coisa, que no caso é o tema central desse canal. Essas histórias não vão ser contadas aqui nesse vídeo. Na verdade, a gente vai ter um vídeo para cada uma delas, com roteiros escritos, narrados e também quadrinhos animados, que vão dar vida para esses personagens enquanto a gente explora a história de cada um deles. Esse vídeo que você está vendo aqui é mais como um pitching, ou para você que já está a fim de acompanhar essas histórias, é mais como uma prévia. Sem mais delongas, vamos lá. Estamos em 1945. A Segunda Guerra Mundial está em seu clímax, e os aliados já têm um campeão para chamar de seu, Steve Rogers, o Capitão América. Aqui Steve já está estabelecido, e ele fez parte do experimento Renascimento em 1942, e pelos últimos 3 anos tem carregado seu icônico escudo para liderar seus parceiros nos frontes de guerra contra os nazistas da Hydra com seu esquadrão. O Comando Selvagem é formado por seu escudeiro Bucky, que assim como nos quadrinhos é um jovem moleque. Dum-Dum Dugan, um especialista em armas que futuramente seria um membro pivotal da SHIELD. Nick Fury, que aqui ainda é um jovem recruta com 2 olhos. E finalmente James Howlett, um misterioso canadense que possui uma característica bem comum. Ele é um mutante, tem garras e meio que é o Wolverine. É que ele ainda não é chamado de Logan, e isso vem mais pra frente. Enquanto tudo isso acontece, a Hydra tenta invocar uma criatura Lovecraftiana para armar seu exército com forças do oculto e assim dominar o mundo. Mas é claro que o Capitão América não vai permitir. Essa história aqui é focada principalmente nessa missão, com um final bem diferente do que a gente tá acostumado a ver nessa história de Capitão. Um pequeno spoiler, o Steve não vai pro gelo, mas ainda assim ele abandona o manto estrelado, e sacrifícios teriam que ser feitos. E o Wolverine é dado como morto. Como consequência disso, Steve vai conseguir acompanhar o final da guerra e os acontecimentos que são desencadeados por ela. Algo completamente novo pro personagem. Durante essa época, nos meados dos anos 40 pro começo dos anos 50, ele assume a identidade apenas de O Capitão, que é meio que a nossa versão do Nômade. Sem seu escudo de vibrânio, ele seria nosso guia por esse universo que ainda está em formação, tendo encontros com personagens como Namor, o Tocha Humano original e até o Pantera Negra T'Chaka, pai de T'Challa. Enquanto isso, nós temos um pequeno vislumbre do que aconteceu com James após seu sacrifício supremo. O Wolverine seria levado pelos sobreviventes da Hydra para uma base secreta, onde anos de lavagem cerebral o transformariam em seu próprio agente / assassino particular, o Soldado Invernal. Uma década depois, um novo amanhecer de super seres cai sobre nós. Nova York, como de costume, seria seu ponto de convergência. Mas como tudo no mundo, novos dias também trazem novos anoiteceres. Nesse caso, novas ameaças. Somado a super seres aparecendo por todo o país, os Estados Unidos também lidavam com a recém-começada Guerra Fria com a União Soviética e a sombria Guerra do Vietnã.
Mas no mundo de super seres, essas coisas não aconteceriam da forma que aconteceram no nosso mundo. Na Guerra Fria, uma grande corrida armamentista espacial seria iniciada. Quem levaria o homem ao espaço primeiro? Quem desenvolveria as melhores armas? Os soviéticos tinham seus homens, mas os americanos? Bom, eles tinham mais que isso. Tony Stark, o Homem de Ferro, tentava fazer o mundo melhor da sua própria forma. Mas assim como qualquer empresário, ele também queria fazer dinheiro. Se aliando à recém-formada SHIELD, Stark encabeçaria a construção de armamento que prometia a vitória dos americanos, enquanto outros brilhantes cientistas como Hank Pym e Bruce Banner eram forçados a transformar suas pesquisas científicas em armas, o que não os agradou muito. Pym eventualmente abandonaria a organização, já Banner não teria um destino tão pacífico. Após um acidente envolvendo um protótipo de bomba gama, Bruce seria dado como morto, mas nós sabemos como essa história termina. Já na NASA, o genial Reed Richards encabeçava o projeto Primeiro Homem, que visava uma missão espacial capaz de levar o homem para fora do planeta Terra antes dos comunistas. Eventualmente, Reed se cansaria da burocracia dos engravatados e transformaria, mesmo que à força, o projeto Primeiro Homem em Primeira Família. Reed entraria em contato com uma espécie de energia cósmica que mudaria suas vidas para sempre. A partir daquele dia, eles seriam um quarteto fantástico. Não apenas super-heróis, mas acima disso, exploradores. Nosso quarteto é composto por astronautas do desconhecido, e suas missões são muito mais sobre investigar outras dimensões e novas galáxias do que de fato lutar com o vilão da semana, por mais que inevitavelmente eles teriam que enfrentar monstros gigantes ou ditadores arcanos. Fora de Manhattan, mas ainda em Nova York, o professor Charles Xavier abria seu Instituto Xavier para jovens superdotados, que era na verdade uma grande fachada para um abrigo de mutantes. Eu preciso achar os mutantes! Logan! Logan, Ciclope, Jean! Eu preciso achar os mutantes! Nessa época, os Estados Unidos não vivia apenas com terror por comunistas, mas também por mutantes. Homens, mulheres, crianças e idosos, qualquer um poderia ser um deles. Qualquer um poderia ter uma habilidade que, fora de controle, talvez pudesse dizimar o país inteiro. Mas ainda assim, eram apenas pessoas. Pessoas que, por consequência do horror e do preconceito, se viam oprimidas. Em sua primeira formação, Scott Summers, Jean Grey, Bob Drake, Hank McCoy e Warren Warrington III seriam os protegidos de Xavier, ou melhor, os seus X-Men. Como Ciclope, Garota Marvel, Homem de Gelo, Fera e Anjo, respectivamente, eles visavam se tornar campeões da causa mutante, onde ao usar seus dons para o bem da humanidade, talvez pudessem mostrar que não são monstros. Mas após uma violenta batalha contra o mutante extremista Magneto e sua chamada Irmandade, a humanidade se apavora ainda mais com seus dons, que a esse ponto eram vistos como maldições. Afinal, se havia um homem com o poder de controlar polos magnéticos, o que nos garantia que ele não iria causar uma tsunami em Nova York. Como consequência disso, o governo americano aprova o projeto Sentinela de Bolivar Trask, uma iniciativa que propõe a criação de androides equipados para localizar e neutralizar o gene mutante, o que recebeu uma grande aprovação do Senado e principalmente do público. Como um bom empresário e um ser humano de caráter dúbio, Tony Stark é quem entra como investidor. Usando sua tecnologia já estabelecida, Stark armaria os sentinelas com o mesmo tipo de equipamento que a sua armadura de Homem de Ferro, e assim começava a caça aos mutantes. A intenção não era matar ninguém, mas sim levar os mutantes a laboratórios governamentais para que o gene X pudesse ser removido do seu organismo e seus poderes pudessem ser neutralizados, seja consensualmente ou não. Diante de um poder de fogo incrível, os X-Men se viram forçados a se separar novamente e vestir a máscara de seres humanos comuns para que assim pudessem tirar o alvo de suas costas. Mas tinha alguém que já viu tudo aquilo antes: raças, origens, etnias, pessoas fugindo desesperadas, assustadas e apavoradas pelo fato de se sentirem diferentes. Steve Rogers tinha que vestir o manto novamente. Ele devia isso a seu parceiro James. O Capitão América devia retornar, ressignificando o símbolo da estrela e das listras em seu uniforme. Ele não seria mais fiel a generais, não seria mais fiel a ordens, não seria mais fiel a uma pátria. O Capitão América representava agora um ideal. Ele representava um sonho e um amanhã melhor, e assim deveria ser. Se você curtiu, relaxa que tem muito mais por vir. A gente vai explorar cada uma dessas histórias num nível muito mais aprofundado e bem mais imersivo. E também vai ter um vídeo assim como esse, falando do núcleo mais urbano da Marvel. Então se você tá esperando pelo Cabeça de Teia, ou Demônios de Hell's Kitchen, ou até mesmo os Midnight Suns, relaxa. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta que personagens e histórias você tá afim de ver na nossa interpretação. Que logo mais tem mais no Crônica Cósmica.